O cantor Gil do Carmo está de regresso aos discos. Neste ensaio geral, vamos descobrir com ele a sonoridade de Mediterrâneo. Mas antes, olhamos o novo espetáculo da Companhia Nacional de Bailado e abrimos o livro De Onde Eles Vêm, do brasileiro Jefferson Tenório. Para já, em destaque, o Jardim de Verão da Gulbenkian com a curadoria de Dino de Santiago. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Outros ritmos invadem o Jardim da Gulbenkian. A partir deste sábado e durante 3 fins de semana, a Fundação e o Jardim Gulbenkian voltam a receber uma programação com um cartaz de concertos, dança, conversas, cinema e oficinas para os mais novos. A curadoria volta a ter assinatura do músico Dino de Santiago, que, ao ensaio geral, explica uma das novidades deste ano. Incluiu-se a dança. E neste caso a dança também vai trazer uma outra dinâmica num tempo em que até dançar já se tornou ofensivo para algumas pessoas. Então essa liberdade que a dança nos traz vai ser muito importante também sentir essa vibração no jardim. E o cartaz com cada vez mais artistas que podemos chamar de cabeças de cartaz a quererem fazer parte desta celebração que é o Jardim de Verão. Isso para mim enriqueceu muito porque no momento quando me desafiaram para ser curador do Jardim de Verão havia muito a necessidade de trazer sangue novo e de trazer sempre vozes que fizessem parte do universo da língua portuguesa, não é? Ou seja, artistas que das suas origens ou viriam de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Brasil, Guiné, São Tomé. E continuamos com esse mesmo olhar, mas abriu-se ainda mais para o universo de várias culturas que vivem neste momento, principalmente na Grande Lisboa. Uma das apostas fortes é a música. O Jardim de Verão pretende celebrar as múltiplas culturas e vai contar com uma homenagem especial a Sara Tavares. Dino de Santiago explica que contarão também com outro cabeça de cartaz. Ter a presença dos Ferro Gaita para celebrar as independências dos países africanos que se expressam na língua portuguesa, que foi recebido com muita alegria por nós. A Karina Gomes, que vai trazer Guiné-Bissau, já havíamos tentado lá atrás e finalmente conseguimos. O New Max, que vai trazer esta resistência do Grande Norte, do norte do nosso país, que sempre lutou por esse descentralismo, não é? Desses universos culturais que sempre acontecem muito mais vezes neste epicentro que é Lisboa. E o New Max então a trazer esta arte e a soul que vem do norte do país e foi um dos meus grandes mentores durante anos, então para mim também é uma grande honra. A Cátia Freitas, que vai interpretar Sara Tavares de uma forma muito íntima, porque tinham uma relação muito próxima, estavam a desenvolver um livro juntas, coisas que as pessoas não sabem que vão acontecer pela primeira vez nos Jardins de Verão. Além da música, o Jardim de Verão tem também uma série de conversas. Cláudia Semedo, que faz a curadoria, explica o que presidiu à escolha dos convidados. A proposta este ano, uma vez que todo o festival era um pouco para homenagear a cultura hip-hop, foi precisamente ir buscar elementos dessa cultura nas suas várias áreas, desde o grafite ao DJing, à parte da dança e aos MCs. Ir buscar pessoas que para mim são referência de artistas que trabalham no hip-hop com os valores da sua fundação. Esta ideia da construção de comunidade, num mundo em que parece que essa palavra se está a esboroar e estamos cada vez mais divididos e sozinhos, queria trazer narrativas que mostram precisamente o contrário. Pessoas que, através do seu trabalho, constroem um mundo cada vez mais plural e enfrentarmos as vicissitudes da vida. Serão 3 conversas e Cláudia Semedo indica quem vai poder ouvir. Eu escolhi o Sam da Kid e a Moleca, é a primeira dupla. Depois a segunda dupla, que vão poder ver e ouvir no dia 28, é a Yan Sung e o Jimmy P. E a terceira dupla é a Lúcia Baronesa e a Eva Rap Diva. No Jardim de Verão tem 30 programas à escolha, distribuídos por 3 fins de semana. A ideia, diz Dino Santiago, é que aquele seja um lugar de encontro, longe das intolerâncias que têm sido notícia. O que as pessoas mais adoram sentir é o quão as pessoas se tornaram ali numa cachupa humana, numa feijoada transmontana humana, com toda a gente ali a dançar junto e misturada, não se percebe
realmente o fosso cultural depois quando nós vamos para as urnas e vemos um país tão dividido. Não é a mesma vibração. Mas não quer dizer que não existam todos estes universos lá dentro. Existem, mas por um momento escolhem estar em paz. E eu acho que essa é a magia do Jardim de Verão, que eu espero que nunca se perca. E sente-se que realmente é possível nós vivermos em harmonia. Questionamos por isso o Dino de Santiago sobre os recentes episódios de violência de ódio em Portugal. O músico mostra-se triste, mas sente que a resposta interventiva também passa pela cultura. Nós agora começarmos a ter estes ecos de pessoas que são pessoas, eu não posso condenar um país, não posso condenar o país que me viu nascer, mas posso acentuar que discordo completamente que o país que me viu nascer também vibre nesta energia preconceituosa, tendo em conta que vivemos num dos territórios por onde mais povos passaram, com as maiores influências que nós vamos tendo de todos os povos por aqui habitaram, e nós hoje em dia estarmos a gritar por um sangue puro que nunca existiu. Então deixa-me muito triste, mas ao mesmo tempo faz-me levantar com mais força e mais fé para continuar a trabalhar na cultura, porque sinto que a cultura é a grande força que nos pode guiar para um futuro melhor. Durante estes fins de semana, conte com entrada gratuita nas exposições da Gulbenkian a partir das 14h. O cartaz do Jardim de Verão pode ser consultado no site da Gulbenkian. O escritor brasileiro Jefferson Tenório tem novo livro, editado em Portugal, De Onde Eles Vêm. É um romance que tem como personagem principal Joaquim, um jovem apaixonado por literatura. É mais uma proposta que pode encontrar por estes dias na Feira do Livro de Lisboa, que decorre até este domingo. Em entrevista ao Ensaio Geral, Jefferson Tenório, que já venceu o Prémio Jabuti, desvenda o enredo do livro. O De Onde Eles Vêm é, antes de tudo, a história sobre a formação de um leitor. Mas não é qualquer leitor, é um rapaz negro que mora na periferia, que entra na universidade pública pelo sistema de cotas raciais. Eu escolhi esse período de meados dos anos 2000 para contar o que eu considero um fato histórico, que é a entrada de pessoas negras na universidade e que ao longo dos anos vem modificando a sociedade brasileira. Então o Joaquim é o símbolo dessa mudança no perfil dos alunos da universidade e também dos efeitos disso na sociedade, né? É a partir do seu olhar também para esse universo da universidade que escreve? É a partir do meu olhar. Eu também fui um aluno cotista, tive uma experiência acadêmica. O que me diferencia do Joaquim é que ele já é um leitor, né? Quando ele entra na universidade, ele causa um certo estranhamento no meio, porque ele é um dos poucos ainda alunos negros. É um personagem que gosta de hip hop, de rap, e ao mesmo tempo é um leitor do Marcel Proust, é leitor do James Joyce. Então esse perfil causa um estranhamento, como se essas formas culturais não pudessem dialogar, né? Este título não é uma interrogação, mas poderia ser uma interrogação? Esse foi um cuidado que eu tomei, porque eu não queria que fosse uma pergunta. É uma afirmação, né, de onde eles vêm, mas ela soa também como um questionamento, né? E em determinado momento no livro também há uma pergunta, né, de onde eles vêm, e que não necessariamente tem a ver com as origens, né, mas tem a ver também com a criação literária, com a arte, com a leitura. Ou seja, é um título que tem várias camadas, né? Qual a pertinência para si e a atualidade desta questão racial e desta questão cultural também que está em todo o livro? Eu acho que é o que eu venho perseguindo nos meus livros, que é essa aproximação dessa experiência de pessoas negras e esse contato com os livros, com a arte, com a cultura, tentando derrubar essas barreiras que impedem essas pessoas. Enfim, é uma forma de devolver a humanidade, retirada pela questão do racismo, pelo preconceito. Então, para mim é muito importante que os meus personagens se aproximem desse campo intelectual, né? De Onde Eles Vêm é um livro de Jefferson Tenório, editado pela Companhia das Letras. Estreou ontem e vai estar em palco até dia 29 de junho o novo espetáculo da Companhia Nacional de Bailado. No Teatro Camões, em Lisboa, vai poder ver duas coreografias que em comum têm o facto de serem de dois coreógrafos suecos. Uma delas é quase um clássico da dança, mas uma estreia no repertório da CNB, explica o diretor artístico Fernando Duarte. É uma estreia no repertório da CNB, embora seja já uma peça com mais de 20 anos
desde a sua estreia absoluta pelo Netherlands Dance Theater. Foi a companhia onde Johan Inger atuou como intérprete e deu os seus primeiros passos como coreógrafo. Depois de já estar extensivamente presente nos palcos europeus e mundiais, no repertório de várias companhias, aqui chega a Portugal e é um privilégio poder ter não só a peça, mas a entrada em repertório deste coreógrafo também já tão significativo no panorama contemporâneo. Chama-se Walking Mad e, como ouvimos, é do coreógrafo Johan Inger, que revisita a peça musical que escutamos em fundo, o icónico Bolero de Ravel. Traz-nos uma revisitação de uma outra obra muito célebre, o Bolero de Ravel. Não é só composto pelo Bolero de Ravel, mas à partida destaca-se pela simbologia e pela marca única e singular que é esta peça musical, e portanto esse ambiente hipnótico e repetitivo é também a base para a construção de um bailado que, naquilo que também é uma simbologia muito forte de uma parede que é movimentada e que é alterada, e várias figuras humanas que, entre o absurdo, o humor e também a irreverência e a assertividade, demonstram a complexidade das relações humanas, das separações, dos confrontos, dos embates, literalmente falando, até na própria parede, e como isso é transposto através de uma sequência de movimentos muito dinâmica e de uma qualidade muito própria do Johan Inger. A outra coreografia chama-se Cacti, é da autoria do apelidado L'Enfant Terrible da dança contemporânea Alexander Ekman. É uma paródia que desconstrói a linguagem da dança com humor, refere Fernando Duarte. O seu humor muito próprio, a sua inteligência visual naquilo que é a construção cênica dos objetos e, no fundo, estas placas que vemos no início, e também a forma como se constrói o cacto e, portanto, a ideia da própria flor ou planta espinhosa, que traz a sua metáfora de ser um elemento da natureza que tem em si mesmo uma resposta contundente, não é? Portanto, uma planta que se apresenta com picos é uma planta que se coloca à defesa, e nisso também como é a sua utilização naquilo que é uma interpretação da arte contemporânea, num interessantíssimo jogo de ironia entre os espectadores e os criadores, naquilo que é o enigma da arte contemporânea, e que está com uma forma muito bem humorada de se apresentar para o público e para os bailarinos. É uma alegria, é bastante exigente do ponto de vista físico, mas é um privilégio e uma satisfação poder interpretar uma obra do Ekman como Cacti. Os 16 bailarinos em palco são acompanhados pelo quarteto de cordas de Matosinhos. Cacti e Walking Mad estão em cena até 29 de junho no Teatro Camões, em Lisboa. No ensaio geral, escutamos agora as sugestões culturais com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura. Afonso Cruz, Ana Bárbara Pedrosa, Ana Paula Tavares, Jacinto Lucas Pires, João Pedro Vala, Luísa Costa Gomes, Onjaki, Patrícia Portela, Patrícia Reis, Paula Cosme Pinto, Rui Cardoso Martins ou Susana Moreira Marques são os escritores da língua portuguesa que vão juntar-se ao grupo de 120 escritores norte-americanos em 2 semanas de sessões de leituras, conversas, conferências e visitas culturais de 22 de junho a 4 de julho. Falo do programa literário internacional Disquiet, lançado pela editora independente Zank Books, sediada no Michigan, Estados Unidos, e pelo Centro Nacional de Cultura. O projeto tem como principais objetivos aprofundar o conhecimento entre escritores norte-americanos e de língua portuguesa e divulgar a sua obra. Scott Loughlin ou Richard Zenit lembram-nos que o projeto Disquiet encontra no desassossego de Fernando Pessoa inspiração, mas é a memória do poeta Alberto Lacerda que está sempre presente. O Centro Nacional de Cultura representa em Portugal a Europa Nostra e acaba de divulgar os vencedores dos Prémios Europeus do Património
e entre eles encontram-se 3 notáveis projetos de Portugal. Na categoria de Conservação e Reutilização Adaptativa do Património, o Museu Nacional da Resistência e Liberdade no Forte de Peniche, o programa Saber Fazer para a salvaguarda das artes e ofícios tradicionais na categoria de Educação, Formação e Competências, o projeto Almalaquês, Tecer o Futuro com a tapeçaria do tempo no município de Coimbra, através da mobilização das comunidades locais e da participação ativa das gerações mais jovens na categoria de envolvimento dos cidadãos e sensibilização. Cecília Bartoli, presidente da Europa Nostra, felicitou calorosamente os vencedores deste ano dos prémios europeus. E ainda hoje devo destacar aqui 2 importantes livros que acabam de sair, de Teresa Martins Marques, na Âncora, nos passos de José Rodrigues Miguéis, uma biografia como um romance, e de Pedro Mexia, 50-50, na Tinta da China. Aos 50 anos, 50 poemas inéditos, palavras inesperadas, mas necessárias. No dia em que o Sá chegar ao Tejo. Esta é a voz de Gil do Carmo. O cantor está de regresso com o novo disco. Mediterrâneo é o nome do álbum em que o artista explora uma sonoridade diferente e que tem como referência 2 nomes maiores do fado, a sua avó Lucília do Carmo e o seu pai Carlos do Carmo. Eu não sou uma pessoa nada tecnológica e esse desafio da abordagem tecnológica, pegando em toda a discografia da minha avó e homenageando a genial carreira da minha avó, com uma discografia muito curta e com uma pandemia pelo meio, a morte do meu pai pelo meio. Depois deste processo todo, eu perguntei-me realmente o que é que eu tinha de novo para dizer às pessoas e de que forma é que eu me poderia surpreender. Porque sim, para mim a música, a arte faz parte da surpresa, sempre. Eu nunca gravei por gravar, ou seja, eu sempre quis gravar sempre que tive alguma coisa para dizer às pessoas. Gil do Carmo, que sempre viveu em Lisboa, acabou por sair daquela que foi a sua cidade para encontrar o refúgio inspirador. Foi um processo, literalmente, ou seja, eu precisei de sair de Lisboa, procurar o silêncio, procurar o meu espaço fora de Lisboa para que me pudesse perguntar em silêncio, que é algo que com a idade cada vez mais achamos mais importante, porque é cada vez mais difícil estar em silêncio, porque há ruído em todo o lado. E falo da minha queridíssima e amada cidade de Lisboa, onde eu vivi praticamente 51 anos. E foi preciso sair de Lisboa para isso acontecer. Foi no Oeste, perto das origens da sua mãe, de Sobral de Montagraço, que encontrou a inquietação para que a música nascesse. Apesar de estar próximo do Atlântico, quis fugir de uma Lisboa que já não era a sua e cantar o Mediterrâneo. A influência árabe em Portugal vai para além de 600 anos, tem uma influência enorme na nossa cultura, o sermos do Sul, a forma de estar, e precisamente foi essa a primeira imagem que me veio à cabeça, de a oeste, o Mediterrâneo. E este Mediterrâneo é precisamente um Mediterrâneo com cheiro a oeste, porque precisei de quase zangar-me com Lisboa, zangar-me com a minha cidade, que eu acho que é assustador e criminoso. Eu sei do que estou a dizer. O que se está a fazer com Lisboa. Eu não cuspo no prato em que como, ou seja, eu tenho plena noção de que foi fundamental percebermos que era pelo turismo que poderíamos dar voz, uma voz diferente a Lisboa, mas não há planeamento e o que se está a fazer com Lisboa é criminoso, porque a alma que Lisboa tinha
do minhoto que tinha vindo viver para Lisboa, que tinha o Tasco na Madragoa, onde eu vivia, foi-se embora. As pessoas estão todas a ir-se embora de Lisboa. Estamos a querer vender uma alma de uma Lisboa que já não existe. Para encontrar o tom que queria dar a este Mediterrâneo que tem o vento do oeste, Gil do Carmo convocou 2 novos músicos para a sua banda e despediu-se da guitarra portuguesa que tinha marcado os anteriores trabalhos. Eu sentia que precisava de despir a minha música. E consoante eu procuro esse silêncio, esse tempo, esse espaço, os elementos fundamentais da vida, do cheiro do oeste, o cheiro da terra, olhar livremente para as estrelas, a ouvir a água, a ouvir os passarinhos, os animais, andar entre vinhas e sentir esse contacto direto com a terra, fez com que naturalmente eu fosse encontrando uma matriz e uma forma de querer transmitir o que é este Mediterrâneo. Eu senti que este disco não faria sentido ter guitarra portuguesa e fui buscar o Daniel Bernardes, que é um brilhante pianista que toca piano e Fender Rhodes no disco, e o Rodrigo Correia, que é um multi-instrumentista que toca com imensa gente e que é um brilhante contrabaixista. Gil do Carmo quis também trazer para este disco um lado mais interventivo, ao falar do mar que, como disse o Papa Francisco, foi um imenso cemitério para muitos migrantes. Com as palavras e os poemas e tudo o que eu queria dizer de ser do sul, do Mediterrâneo, de estarmos a ser negligentes com a forma que estamos a ser europeus, da chegada dos barcos e de todos os refugiados, e o que é isso de ser refugiado, porque não somos refugiados, não há refugiados, somos de lugares diferentes. E a forma como os europeus descartam a importância da chegada dessas pessoas que vêm do norte da África e que vêm do Mediterrâneo, e a importância que tem essa cultura e a forma como essas pessoas estão a chegar, e que é reflexo de um passado e que temos uma grande responsabilidade nisso. É aquela questão de a cantiga é uma arma, não é uma arma. Eu acho que é muito mais que isso, ou seja, claro que é, porque nós somos seres políticos, direto ou indiretamente. Se eu tenho uma opinião e escrevo um poema que musico e que faço uma música e que estou a transmitir aquilo que quero dizer, obrigatoriamente tenho uma mensagem política, claro que sim. Aos 50 anos, Gil do Carmo olha para o sul mediterrâneo, mas não perde o norte às influências das suas origens familiares e musicais, e encontra isso na palavra dita. A importância da palavra dita e cantada e na dicção do português, de forma a que se perceba todas as sílabas, é um ensinamento, porque isso já vem da minha avó. O meu avô era um livreiro, a minha avó veio de Porto Alegre muito nova, e quando chega a Lisboa conhece o velho Almeida, que eu não tive o privilégio de conhecer, o meu avô, que lhe ensinou a dicção e a forma de dizer as palavras. E naturalmente o meu pai, acho que era uma das grandes armas na genialidade da forma interpretativa e da forma como cantava o meu pai, era esse poder da palavra e a forma de como dizer as palavras chegando às pessoas. Eu, pondo-me no meu lugar, quem sou eu para falar destes 2 gigantes, creio que estou quase lá, aos 51, estou a conseguir que as pessoas percebam todas as palavras, que transmita a intenção de cada palavra e a forma como musicalmente quero chegar a cada verso. É com o primeiro single, No Dia em que o Sahara, de Gil do Carmo, que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de Paulo Teixeira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas propostas para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Ou não queira, no dia em que o Sahara chegar ao Tejo, a barla, 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 de Acumbo, 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 a barla, 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 de Acumbo.
terra.